Fala pessoal, beleza? Olha só, cenário novo, hein? Galera, é o seguinte, nesta semana, exatamente hoje, 8/6/2020, eu tinha planejado começar a semana da manutenção do ar-condicionado split. Uma semana inteira, 8 vídeos somente voltado para manutenção de ar-condicionado split. Mas aconteceu alguns imprevistos bons, né? Um deles é esse novo estúdio que eu montei aqui para gravações de instalações elétricas e ar-condicionado. Deixei o outro só para eletrônica e comandos elétricos e edição dos vídeos. E não foi possível iniciar hoje a semana da manutenção do ar-condicionado split. Ficou para a semana do dia 15, salvo engano. Em todo caso, eu fiz há uma semana e meia atrás a semana do eletricista residencial iniciante. Eu postei 8 dos melhores vídeos lá do fundo do baú mesmo. Inclusive, eu compartilhei uma manutenção corretiva que eu fiz em um apartamento, onde um DR estava caindo, estava desarmando do nada. Desmontei 7 luminárias, não era nas luminárias que seria o circuito que estava apresentando problema. Tive que ir lá 2 dias e consegui resolver. Eu vou deixar aqui no card, acho que é aqui em cima, não, acho que é aqui. Tá? Vai aparecer um card aqui com todos os vídeos da semana do eletricista iniciante, tá? Assista, quando terminar aqui você assiste, beleza? E já neste vídeo eu vou estar respondendo uma pergunta bastante comum entre os eletricistas iniciantes. Um seguidor perguntou assim: Luciano, como é que você cobra um serviço desse? Como que você se baseia para resolver um problema que você não tem ideia se vai demorar 1 dia, 2 dias ou 3 dias? Tá? É um problema que você vai ter que estar trabalhando ali. Como é que dá para cobrar, né, por um serviço como esse? Então, olha que pergunta interessante. Se essa também é a sua dúvida, como cobrar por um serviço para resolver um problema numa instalação elétrica que você não conhece, não sabe quanto tempo você vai trabalhar, se é cobrado por hora, por dia ou quando terminar a gente vê? Então, esse vídeo vai te ajudar e muito, beleza? Aproveitando, já se inscreve, deixa seu like, compartilha com os amigos, tá bom? Antes da gente ir direto para esse assunto, para estar respondendo essa dúvida do nosso amigo, eu quero compartilhar uma experiência. Demorou 2 anos para eu entender o que estava acontecendo, só perdendo orçamento, sendo que o meu preço era o mais barato do mercado e eu não sabia por que estava tendo esse tipo de problema, tá? Descobri por acaso e eu quero compartilhar essa experiência com você também, beleza? Bora para a tela então. Pessoal, eu digo para vocês sem medo de errar. Em nenhum lugar do Brasil, e olhe lá da América Latina, um prestador de serviço consegue cobrar tão bem como aqui em São Paulo, tá? Não tem como você utilizar a tabela de preço daqui como referência, como modelo, tá? Não faça isso. Isso que eu vou passar aqui no quadro é apenas um exemplo, tá bom? É exatamente o que estava acontecendo comigo no início da carreira e eu não estava entendendo. Ó, preste bem atenção no exemplo que eu vou deixar aqui. Bom, digamos que você passe um orçamento para um cliente aqui em São Paulo no valor de R$ 600 para qualquer tipo de serviço, seja ele qual for, ok? Você vai demorar 4 horas para executar esse serviço, 4 horas trabalhada, não conta o prazo de deslocamento, né? Que você vai sair da sua casa, o tempo que você vai ficar esperando para poder entrar dentro da casa ou no apartamento, até chegar lá, tem que tirar os móveis, seja lá o que você vai fazer, né? O pessoal sempre deixa isso para a última hora, isso aí não conta. São 4 horas de serviços prestados, tá? Não conta trânsito, não conta tempo perdido, não conta nada, ok? Você passa um orçamento de R$ 600. Digamos que com combustível, ajudante, um lanche, você gaste R$ 100, ok? Vai te sobrar R$ 500. R$ 500, 4 horas trabalhada de R$ 500, ou seja, a tua hora vai sair a R$ 125, tá? Por hora, ok? Veja bem, qualquer pessoa poderia fazer o seguinte questionamento, a seguinte crítica: poxa, Luciano, cara, vai sobrar R$ 500 em 4 horas? Daria muito bem, já se você sabe que vai gastar R$ 100, daria muito bem para você cobrar R$ 300. Você gastaria 100, sobra 200, né? R$ 200 em 4 horas,
né, tá bem satisfatório realmente. Só que sabe o que vai acontecer? Se o cliente fechou contigo por 600, pode ter certeza absoluta, não tenho medo de errar. Se ele fechou contigo por 600, é porque ele tinha esses valores aqui, ó. Sem sombra de dúvida, sem medo de errar, ele tinha orçamento de 800, 900 e até de R$ 1.200. Ou seja, se você somar tudo isso e dividir por 3, daria uma média de R$ 966. Aí eu te pergunto, ou te afirmo, sabe quando o cara ia fechar com você um orçamento por R$ 300, né, que seria, digamos assim, um razoável, né, o justo a cobrar quando ele tem uma média de 966? Nunca. Só nunca o cara iria fechar com você por R$ 300 quando ele tem uma média de 900 a R$ 1.000 de cotação, que com certeza ele deve ter cotado com profissionais, profissionais veteranos, né? Profissionais renomados até no mercado, entendeu? Demorou demais para eu entender isso, tá? Que o pessoal está acostumado a pagar caro, e quando se cobra, entre aspas, barato, você é desqualificado porque não transmite confiança, tá? Descobri isso por acaso, mas é uma outra história que eu vou contar para vocês numa outra oportunidade. Descobri por acaso que eu estava fazendo errado da maneira certa, né? Achei que eu estava correto, mas estava levando chumbo, tá? Nenhum dos meus orçamentos era aprovado, beleza? Agora vamos voltar para o foco, que é a dúvida do nosso amigo. Como cobrar? Como que eu cobro por um serviço que você não sabe quanto tempo você vai demorar? Bom, nesse caso específico do DR que estava desarmando, eu cobrei, confesso a vocês que foi um preço fora de época, tá? Somando vários fatores. Se fossem em outras ocasiões, eu não teria cobrado só isso, mas eu cobrei R$ 150, até porque ele falou que o problema era o DR, era só trocar o DR, e aí eu combinei com ele que eu cobraria 150 mais o preço do DR, que o DR estava custando R$ 168, ok? Só que quando eu cheguei lá, que eu fiz alguns testes, vocês vão ver no vídeo, não era o DR, desmontei algumas luminárias, não encontrei o problema, né? Na verdade desmontei todas as luminárias, então combinou de voltar no dia seguinte para respaldar e resolver. Detalhe, os 150 seria somente para a mão de obra para trocar o DR, só que eu já deixei esclarecido com ele que se porventura não fosse isso mesmo, tivesse que voltar em outro dia ou mexer na instalação ou parte da instalação como foi feito, a gente iria fazer um reajuste, né? Mas eu não adiantei quanto que seria esse reajuste, né? E na verdade até pela experiência, eu já sabia que no dia seguinte eu não demoraria mais que 3 ou 4 horas para resolver o problema. Então, obviamente, cobrei 150, cheguei lá às 3 horas da tarde, saí acho que umas 4h30. Né? No dia seguinte, se eu trabalhasse mais 4 horas, não faria muito sentido eu cobrar um preço muito absurdo além disso, porque ele já teria um parâmetro, né? Então eu cobrei mais 250, tá? Então nesse serviço em específico, ficou por R$ 400, somente mão de obra. Repito que foi um preço fora de época, né? Fora várias coisas que está acontecendo no momento, a pandemia, todo mundo parado. Então cobrei praticamente, como se diz, só para ter razão para sair de casa, tá? Cobrei R$ 400. Mas a minha dica você precisa cobrar um preço fixo para o serviço que já ficou pré-definido por telefone, tá? Tem que ter um valor fixo. Mas não pode cobrar orçamento. Orçamento se passa por telefone, tá? Se o cliente falar para você, não pode cobrar orçamento, fala, não vou te cobrar orçamento. Vou te cobrar para ir aí trabalhar para descobrir o problema. Dependendo do que for, a gente resolve na hora. Se for ter que voltar depois, aí a gente combina um valor que seja justo, né? Depois que souber o que está acontecendo, tá? Orçamento a gente passa por telefone. 150 para ir aí saber o que está acontecendo, ou já para resolver caso seja possível, ou se tiver que voltar,
aí eu te passo o preço na hora, porque aí eu já vou ter trabalhado, já tenho noção do trabalho a mais que eu vou ter que ter. É claro que, como vocês vão ver nesse vídeo, que vocês, caso assistam, lá não tinha forro rebaixado, era direto na laje, era ponto a ponto, tá? O que facilita bastante. Agora, se fosse forro rebaixado, né, com luminárias de croica só no perímetro, né, dos ambientes, no meio tudo liso, ter que sair fazendo um buraco no forro para estar olhando em cima do forro por onde que essa fiação estava passando, a história seria completamente outra. Tá? Tudo isso também contribuiu para esse valor que eu cobrei. Para muitos, igual eu falei, pode ser um preço absurdo. Por R$400 eu trabalhei umas 5 horas e meia, vai, sem contar a ida e vinda. Né, R$400. Talvez em algumas regiões talvez não seria possível cobrar isso. Tá? Mas acreditem, em dias normais, em situações normais, eu não faria um serviço desse por menos de R$800. Não faria mesmo. E se fosse com forro rebaixado, com certeza o caldo engrossaria. Sem medo de perder o orçamento, porque eu tenho certeza que se ele chamasse outros profissionais para ir ver, ia ficar muito mais caro do que isso. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês, espero ter ajudado com essa dica. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Beleza? Durante a semana teremos outros vídeos. E você que é da área do ar-condicionado, na outra semana nós teremos a semana da manutenção do ar-condicionado split. Tá? Seus maiores desafios, seus maiores problemas em conserto de ar-condicionado, pode ter certeza que um desses vídeos que a gente vai postar vai te ajudar. Ok? Falou, até a próxima.